Oi, meu Brasil! Lindos do meu coração. Eu só vou falar. Fiquem coladinhos porque esse episódio, do coração e vocês vão amar, com um tema super especial. Cola no Natalx que ele é mais do que sucesso. Amores, eu apresento a vocês Dr. Luiz Gustavo Vieira Torres. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. Muito obrigado pelo convite. Espero, corresponder aí às expectativas com toda essa propaganda que começou aí. Vamos lá. Não tenho dúvida, seja bem-vindo. Estou muito feliz de você estar aqui, porque já sei um pouquinho da sua vida e eu sei que você tem muito a agregar, trazendo aí um tema que eu sei que é a guerra de muitas pessoas. Quem aí já me conta, já coloca aqui nos comentários, já teve problemas com a balança, amiga ou inimiga? Amiga algumas vezes, inimigas algumas vezes, né? Antes de começar a gente falar sobre esse tema, que é bom esse tema, hein? Queria que você se apresentasse para o pessoal de casa, conta um pouquinho quem é o Dr. Luiz. Uma curiosidade que eu sempre tenho, eu gostaria de saber se você era daquelas crianças assim que quando era pequenininho já falava que ia ser médico. Então, me chamo Luiz, sou cardiologista, 38 anos, vim do interior aqui do Paraná, cidadezinha chamada Jaguariaíva. Nossa, para, vamos cortar, para. Você tá de brincadeira. Verdade. Que você é da mesma cidade do que eu. Sério? Capaz? Nossa, você tá brincando. Jaguariaivense. Olha aí, Dudu, na minha terra. Eu também sou de lá, meu filho. Quando que você veio embora pra cá? Eu vim para fazer a faculdade, então vim do terceirão, com 16 anos. Olha em lá! 2002. Lasqueiro, acho que a gente até se conhece, porque da minha geração eu conhecia toda a minha cidade. Ai. Depois a gente vai fazer fofoca da cidade. Algum conhecido em comum vai ter, com certeza. Da minha cidade, olha aí, que coisa boa. Jaguariaíva é terra boa, viu? Diz que quem toma água de lá volta, né? Verdade. Você volta? Sempre tem... A minha ideia sempre era voltar, né? Que Depois legal. que engrenei na profissão, daí acaba tendo outros rumos e fiquei, né? Mas quando eu vim, a ideia era voltar. Que Até legal. voltei, quando me formei, fiquei 2 anos lá. Daí voltei para fazer a residência, acabei fazendo cardiologia e daí acabei me estabelecendo aqui. Oh, meu Deus, às vezes a gente até foi vizinho lá, hein? Olha aí. Que legal, conterrâneo. E daí você veio para cá para estudar, mas você era dos pequenininhos que queria ser médico já? Desde sempre. Ó, vou dizer também que a minha mãe não dava muitas opções, né? Minha mãe é dentista, então o caminho era ou ser dentista ou ser médico. Como que é o nome da tua mãe? Neuci. Tá, a gente se conhece. É mesmo? Doutora Neuci, lógico. Tá. Então a minha mãe dava essas duas opções, ou era dentista ou médico. Meu irmão é dentista e eu fui para medicina, mas claro, eu falo isso, mas eu sempre tive muito gosto assim pela profissão. Quando era criança até a gente sempre teve cachorro em casa e eu ajudava no parto dos cachorros ali, então com 8 anos de idade, eu lembro que eu já estava lá, pegava os aparatos dela, né, de dentista, lá, luva e coisas assim, e ia para fazer o parto dos cachorrinhos, media cachorrinho, pesava, anotava tudo que eles tinham de manchinha, como que era no nascimento, e sempre gostei muito dessa área da saúde em si, então nunca pensei em outra profissão. Pensei, olha, eu sempre falo que na verdade... A primeira opção era ser cantor sertanejo, não deu, né? Faltou talento. Segunda era ser jogador de futebol, também não deu. Aí sobrou a medicina mesmo. Ai, que legal. E olha que legal você contar isso desde a infância, porque eu acredito que a gente mostra algumas coisas na infância ali, só que a gente tem que decidir tudo muito jovem, não tem noção que muitas vezes o desejo de uma criança realmente vai levar para esse caminho, né? Meu conterrâneo, olha aí, que mundo pequeno, hein? Quem diria, né? Que mundo pequeno, que legal. E daí, hoje você atua na cardiologia. Olha, vou dizer que agora até saiu um pouquinho do que era a ideia inicial como cardiologista, né? Então, logo que eu terminei a residência, eu realmente fui para esse caminho tradicional da cardiologia, consultório,
UTI cardíaca, e fiquei durante 5 anos, nos primeiros 5 anos de cardiologia, assim, bem tradicional. Acabou tendo um contato para eu trabalhar numa clínica de cirurgia plástica, inicialmente para fazer a avaliação pré-operatória dos pacientes e o acompanhamento no intraoperatório durante a cirurgia, caso tivesse alguma intercorrência cardiológica. E quando eu entrei nesse mundo assim da estética, me abriu a visão para uma outra realidade da medicina, que a gente às vezes acaba, até como médico mesmo, tendo um certo preconceito com essa parte estética da medicina, encarando como se não fosse algo assim relacionado à saúde diretamente, né? Como se fosse algo mais supérfluo, né? Que não tenha realmente aquela questão que a gente, quando faz medicina, pensa de salvar a vida, né? Mas quando eu tive contato com essa área, realmente me abriu um olhar de como a busca pela estética acaba sendo um fator determinante para a saúde. E é isso que hoje na clínica a gente tem como bandeira principal, né? Que a gente, ao tentar buscar por estética, invariavelmente a gente atinge saúde. Com certeza. Porque até então, o que eu imaginava assim que fosse o fator mais transformador em termos de mudança de estilo de vida, da pessoa realmente largar hábitos ruins para ter hábitos bons, seria o medo da morte, né? Então, aquele paciente que teve um infarto, que está na UTI, que passou por uma cirurgia cardíaca, ali você pensa, agora ou ele muda, ou ele vai ter um fim trágico ali, e realmente a gente pensa que não vai ter nada mais transformador que aquilo. Mas era até um pouco decepcionante porque a gente via que os pacientes não saíam daquela situação, né? Eles cometiam os mesmos erros, continuavam, por mais que você tentasse mudar hábitos, não tem aquela resposta. E numa transformação estética, quando o paciente tem realmente esse ganho de autoestima, aquilo ali sim é transformador de vida. Você vê uma pessoa sair de uma situação de uma baixa autoestima, de obesidade, de se sentir mal, de ter hábitos péssimos mesmo de alimentação, de atividade física, e quando tem uma transformação do corpo, acaba aderindo a esses outros hábitos que lá no futuro vai render frutos para ele em termos de saúde. Com certeza, eu vejo assim essa área da estética, ela é transformadora de uma maneira tão profunda, porque não é só por fora, mas é lá dentro. Então, quando você corrige alguma coisa por fora, que não é, que você não está feliz, seja desde um botox aqui que a gente precisa, ou até mesmo uma intervenção cirúrgica, nossa, isso muda totalmente. Então, eu vou te dizer que é uma bela profissão e realmente o resgate da autoestima, assim, é incrível, maravilhoso. Com certeza, essa transformação de fora para dentro, mas que para ela continuar acontecendo tem que ter também de dentro para fora, né? Sim. E é isso que a gente faz no tratamento hoje. A gente analisar o paciente metabolicamente, através de exames laboratoriais, ver como que está toda essa parte dele nutricional, para que ele atinja os objetivos dele, tanto estéticos quanto de saúde. Sim, manter, né? E manter. Dar a continuidade nisso. E eu acredito que quando a gente vê que é possível, que você vai lá, uma mulher põe uma prótese mamária ou qualquer outra coisa, aquilo te anima tanto, que você até se anima para cuidar da alimentação. Quem é inimigo da academia já começa a querer melhorar e ver que é possível, né? Sim. Então, com certeza, é um belo passo. Que existem os dois caminhos, né? Ou você começar e tendo os resultados aos poucos, aquilo ir te animando, mas essa outra parte também, essa outra via de você já ter o resultado previamente e ter que se esforçar para manter, também costuma ter bastante resultado positivo. Que legal. E aonde entra aí, que eu sei que você também está ligado à medicina integrativa, e eu sou apaixonada pela medicina integrativa. Exatamente. O que acontece, que é a minha visão hoje? A gente, na formação como médico, a gente está habituado a tratar a doença, né? Então, o que a gente estuda, o que a gente aprende, é tudo baseado em o paciente trazer para a gente problemas, sintomas, a gente ter um diagnóstico de doença e tratar baseado naquilo. Mas quando o paciente vem saudável, buscando por mais saúde, na medicina tradicional a gente não encontra respostas. Ou até quando o paciente tem algumas queixas que a gente diz inespecíficas,
a gente acaba não enquadrando ele em nenhum diagnóstico de doença e também na medicina tradicional a gente acaba não tendo o que oferecer. E quando eu fui tendo contato com a medicina integrativa, eu vi justamente essa possibilidade de paciente que está saudável, mas que busca ter o melhor dele, tanto em termos estéticos quanto de saúde em geral, a medicina integrativa consegue entregar isso, né? Mais saúde, melhora dos marcadores, tanto laboratoriais quanto de vida mesmo, né? Da pessoa se sentir melhor, da pessoa se sentir melhor emocionalmente, da pessoa se sentir melhor fisicamente. Então, isso que é ser integrativo, é cuidar da pessoa de forma integral, não só relacionado à doença em si. Muito legal. Você comentou aqui quando a pessoa às vezes ela procura e ela não tem, você usou um termo que eu não sei agora como que você colocou. Sintoma, será? Isso, que não tem um sintoma. O que é isso? Isso, exatamente. Às vezes a pessoa vem com umas queixas que são vagas, né? Tá. Ela tem às vezes formigamento, ela tem às vezes uma memória que não está tão adequada, que era o que você estava comentando agora com essa época aí de Covid, isso aí aconteceu muito. E quando você vai na medicina tradicional, você não encontra um diagnóstico que realmente cumpra com tudo isso. E é difícil porque a medicina tradicional sempre é assim, baseada em evidências. Então, através de estudos, né, científicos, você tem que comprovar que certo tratamento funciona. E quando a gente vai para esse lado dos nutracêuticos, né, nutracêuticos são coisas que a gente encontra na alimentação, mas que agem no nosso corpo como se fossem remédios, é mais difícil de você ter justamente um estudo assim comprovando. E a gente acaba vendo isso muito na prática, que com sintomas assim vagos, se a gente faz ajustes nutricionais, a gente consegue resolver esse tipo de problema do paciente. Que legal. E eu queria que você contasse um pouquinho de uma experiência que você teve de vida, porque você já teve uma guerra com a balança. É verdade, então nem faz tanto tempo assim. E não parece, né? Quem olha, ó, eu tô olhando, não parece. E eu, por enquanto, não fiz nenhum procedimento cirúrgico ainda, apesar de trabalhar com muitos cirurgiões plásticos, por enquanto fui só dentro de um tratamento clínico aí de mudança de dieta, de atividade física, uso de alguns medicamentos, tratamento hormonal também, que me trouxeram aí resultado. Mas há pouco tempo atrás, aí, há 3 anos, eu pesava aí 40 quilos a mais do que hoje. Jura? 40. E o que foi para mim transformador também, que foi o ponto de partida para eu tomar essa decisão, foi justamente a Covid, né? Então estava ali na época de pandemia, ainda não tinha vacina, e eu tive um primo que acabou falecendo aí em decorrência de Covid. Ele tinha a idade que eu tenho hoje, ele estava com 37. Eu sou 3 anos mais jovem que ele ali, e o que a gente tinha, além de geneticamente, né, muita semelhança, até física a gente tinha, ele também era obeso na época e era o único fator de risco assim identificável que ele tinha, né? Não era hipertenso, não era diabético, não bebia, não fumava. E eu fiquei com aquele receio, né? Se eu, muito parecido com ele, tivesse também contato ali, a chance de ter o mesmo desfecho era grande. Aquilo ali me acendeu um alerta para eu começar a emagrecer. E aí você vê justamente esse poder transformador da autoestima. Então, os primeiros quilos que você perde, você começa a se sentir melhor, de te olhar no espelho, de a roupa estar vestindo melhor, de você ter mais disposição para o seu dia, em relação até a cansaço mesmo, né? Então, eu chegava em casa cansado, às vezes não queria brincar com os filhos ali. Quando você está mais magro, você começa a ter essas atividades de dia a dia com eles mais intensos. Então foi uma bola de neve boa, né, que foi acontecendo. Perdi os primeiros 5 quilos, aquilo me animou. Então no primeiro mês eu já perdi 10, no segundo mês já tinha perdido 20. Mas até então, até antes do Covid, isso não te incomodava? Não era uma preocupação que eu tinha. Você não tinha uma briga com a balança, então para você estava tudo certo. Exatamente, não era, eu nunca tinha, já tinha, claro, pensava assim, pô, tô gordinho, né, deveria emagrecer. Sou cardiologista, trabalho com isso, vejo acontecer, né, dos pacientes ali que tem esse tipo de fator de risco, acabar tendo um infarto, acabar tendo um derrame. Então eu pensava, lá no futuro, se eu não me cuidar, pode ser que aconteça. Mas parecia que era um futuro longe, né? Depois eu vejo isso. Então eu pensava muito assim.
E não era algo que esteticamente também me preocupava muito, né? Eu sou alto, né? Tenho 1,90 m, então ficava um gordinho que parecia distribuído. Hoje eu vendo nas fotos, eu vejo que não, era gordo mesmo, não era só gordinho não, era gordo. Mas na época não era algo assim que me incomodava essa parte estética. Então, eu nunca tinha feito realmente assim, com vontade de emagrecer. Então, toda vez que eu pensava em emagrecer, eu fazia ali alguma dieta, mas que durava 1 semana, 2 semanas, sem buscar uma ajuda profissional mesmo de nutricionista, de outro colega médico para me ajudar nisso. É legal você falar disso, porque você sendo médico, você entende a necessidade do nutricionista. Isso, com certeza. E na clínica a gente tem, né, a doutora Fernanda que trabalha com a gente, que faz essa parte nutricional, porque cada um, né, desenvolve um papel ali, e dentro desse cenário de emagrecimento, eu sempre falo para os pacientes que para emagrecer a gente sabe o que é, né? Não é o remédio em si que vai causar o emagrecimento sozinho. É um balanço energético, a quantidade de calorias que a gente está ingerindo e a quantidade de calorias que a gente gasta. E ainda por cima é uma balança que é desproporcional, porque a parte alimentar tem um peso muito mais significativo do que a parte da atividade física para a gente emagrecer. Então o profissional que não pode faltar num cenário de emagrecimento, com certeza é o nutricionista. Sim. E aí você deu esse passo, começou, procurou... E a atividade física já entrou de imediato assim na sua vida? Exatamente, não foi, Olha, porque o que acontece? Só esse menino! E hoje é algo que até muitos pacientes falam, né? Eu tinha realmente uma rotina de trabalho que era muito grande e a gente acaba usando isso como uma desculpa, né? A gente fala que aquilo ali impossibilita de fazer atividade física. Não vou ter tempo para fazer atividade física. Mas a gente tem tempo para mexer 1 hora no Instagram, você tem tempo para assistir filme, né? Vai para atividade física, você diz que não tem, né? A gente dá jeito para muita coisa. Então, se você coloca isso como uma prioridade, você encontra tempo. Tanto que você vê hoje os maiores empresários do Brasil, do mundo, eles fazem atividade física. E a gente querer dizer que a gente tem uma agenda mais extenuante e concorrida que eles, acho muito improvável, né? Vai pegar o Elon Musk lá, ele faz atividade física e sempre está mostrando isso. Então dizer que a minha agenda era mais difícil que a dele, não era verdade. Mas para mim parecia realmente ser impossível, então comecei só com a parte de alimentação. E ela traz resultado, né? Como eu falei, tem esse peso da alimentação ser o mais importante. Então se a gente faz só a parte da dieta, você tem um emagrecimento, mas que vai até certo ponto. E também é um emagrecimento que já não é tão estético, que você acaba perdendo, mas fica com aquele aspecto de flacidez, um aspecto que parece que está sendo um emagrecimento não saudável, até um jeito de doença. E quando eu consegui entender isso, que a atividade física era uma prioridade, igual escovar o dente, que não vai ter desculpa, não tenho tempo para tomar banho. Você não vai ter isso, eu não tenho tempo para tomar banho. Você tem tempo e atividade física você vai ter que arranjar um tempo. Se você tem que acordar 1 hora antes para fazer, vai acordar 1 hora antes e fazer. E quando eu tive esse entendimento, realmente foi o que puxou o que faltava para eu continuar emagrecendo. Então eu tinha perdido os primeiros 20 só com dieta e os outros 20 foi depois que a atividade física entrou. E aí eu digo até que mais do que o peso na balança, se for pegar de gordura, essa transformação é muito maior, né? Porque com certeza mais do que 40 quilos de gordura eu perdi porque ganhei massa magra nesse processo. Nesse período de emagrecimento que você comentou que 20 quilos foram somente com dieta. Em quanto tempo você conseguiu isso? Esses primeiros 20 quilos eu perdi em 4 meses. Nossa, rápido, hein? Rápido. Mas você foi só com alimentação. E remédio. Aí eu ia perguntar se tinha ajudinha, porque tem gente lá de casa que é contra o remédio. Gente, se o remédio é bom, vamos supor, porque cada pessoa Existem cada pessoa e tem contraindicações. Exatamente, vai ter uma reação, eu entendo que alguns medicamentos algumas pessoas não possam usar, mas se ele é possível para você, para que não usar se vai te ajudar? Perfeito. Pensa aí, você que tá brigando com a balança, fica aí coladinho, ó. Dá pra mudar. Tá aqui a prova viva. Somente com dieta. Dá pra mudar com a ajudinha do medicamento. E, ó, não tá acostumado com atividade física?
Já vai anotando aí na sua agenda que você vai entrar pra atividade física. Meus filhos, eu quero ver vocês tudo bombando. Isso aí, eu brigo com o pessoal lá de casa. Ai, mas é a briga de mãe pros filhos. É assim, é briga de amor. Ótimo. Então, assim, o remédio, ele tem um papel fundamental no tratamento do emagrecimento, porque o que acontece? Muitas vezes a gente pensa que tudo a gente vai conseguir resolver na força de vontade. E se a gente falha, é porque a gente foi sem vergonha, vamos dizer assim. Um pouquinho das vezes a gente é um pouquinho sem vergonha mesmo. Mas não é só uma questão disso, uma questão psicológica, que é o que faz você ter aderência à dieta a longo prazo. O corpo tem adaptações metabólicas frente ao emagrecimento. Então, quando você começa um processo de emagrecer, a perda de gordura, o corpo não entende aquilo como algo benéfico. Ele acha que você está passando por uma restrição. A gente foi feito para ser igual o homem das cavernas, né? Estocar o que dá de energia para um momento que você tenha privação de alimento, você ter aquele estoque. Então, quando ele vê esse estoque entrando em risco, ele ativa vias metabólicas que fazem a gente sair da dieta, com produção de hormônios, como grelina, por exemplo, diminui leptina, que é um hormônio que traz saciedade, aumenta, às vezes, produção de insulina, resistência à insulina, tudo isso aumenta o apetite e faz a gente sair da dieta. Então não é só uma questão psicológica de força de vontade. E o remédio, uma das atuações dele é justamente em inibir essas vias metabólicas de causar isso. Então ele é um facilitador da constância, que é, no final, o grande segredo do emagrecimento. E me conta, você pode contar ali um pouquinho quais foram os medicamentos que te ajudaram? Com certeza. Espera aí, vocês não vão tomar sozinho. Isso. Medicamento tem que ter a prescrição de um especialista que vai entender qual é a melhor opção para você. O doutor vai contar aqui qual foi a melhor opção para ele. Mas vocês, depois eu vou deixar o contato dele aqui, vocês procurem ele que ele vai ajudar, porque depois ele vai contar que ele trabalha com isso. Calma, povo, calma! Então, na época, o medicamento que eu usei foi semaglutida, que é o Ozempic. Naquela época não tinha o Wegovy, que agora é a outra forma aí da semaglutida, que é específica para emagrecimento. O Ozempic é um remédio que foi criado inicialmente para diabetes, foi visto justamente nesses pacientes com diabetes, eles estavam emagrecendo, e aí foi testado mesmo na população sem diabetes, só de sobrepeso e obesidade, e ele também mostrou bastante sucesso. E aí veio esse lançamento depois do Wegovy. Mas então eu usei semaglutida num escalonamento de dose, e para mim foi um remédio realmente que facilitou muito esse processo. Ele conseguiu controlar bastante aí o meu apetite. Então, para eu seguir o plano alimentar que era proposto pela nutricionista, facilitou bastante, né? Sem o remédio, realmente eu acredito que seria bem mais difícil de eu ter resultado, e quem sabe no começo você desanime, porque também o remédio ele acelera aquele resultado. E uma das coisas que mais traz aderência no tratamento é essa motivação. É você olhar no espelho, é você ver a roupa tá sobrando, o espelho tá melhor. Isso aí faz você querer continuar fazendo certo. Porque é muito triste você começar e às vezes você fez um esforço. Pode parecer para alguns pouco, mas para aquela pessoa foi um esforço tão grande, daí vai pesar 50 gramas. Exato. Gente, dá até uma depressão. Exatamente. A briga com a balança é triste. É triste. E agora falando um pouquinho sobre esse medicamento, ele é um medicamento que ele é bem tecnológico, né? E ele é um medicamento seguro, não é? Exato. O que acontece? Sempre assim, o calcanhar de Aquiles do tratamento de emagrecimento era justamente saúde cardiovascular. Então, remédios como sibutramina, os derivados de anfetamina, desobese, fempreporex, eles tinham esse lado ruim que aumentava risco de doença cardiovascular, risco de infarto, risco de derrame, justamente numa população obesa que já é uma população que tem uma chance maior de ter esse tipo de complicação. Então, você usar um remédio que vai aumentar ainda mais isso, era bem complicado. Tanto que a sibutramina hoje ainda pode ser prescrita, as anfetaminas no Brasil não mais, mas a sibutramina, para você prescrever, tem uma série de termos de consentimento que o paciente tem que assinar, de que ele não seja hipertenso, não seja diabético, não tenha outros fatores de risco que aumentem ainda mais a condição cardiovascular dele. E essas, vamos chamar assim, de canetinhas emagrecedoras, né? Saxenda, Victoza,
o Ozempic, o Wegovy e agora mais recentemente o Mounjaro e o Zepbound, eles vieram justamente com um perfil de segurança cardiovascular muito grande. São remédios que, no cenário de emagrecimento, diminuem o risco do paciente ter infarto, do paciente ter derrame. E hoje, inclusive, na cardiologia, mesmo pacientes sem sobrepeso, sem obesidade, mas com condições como insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, são remédios que já estão sendo usados dentro desse arsenal de tratamento porque melhoram a condição do coração. Você sabe que eu conheço algumas pessoas que usam esse que você usou, o Ozempic, e que, assim, estão tendo resultados incríveis. E na minha ótica, assim, o que eu observo, porque você comentou que ele diminui o apetite. Sabe o que eu observo? E você vai poder me falar se é isso mesmo. Eu observo que não é que lógico que ele diminui o apetite, mas eu acredito que ele mostra o que você tem que comer. Por exemplo, ele te mostra uma verdade. Hoje você vai comer isso aqui. Acima disso aqui, tudo que você comia acima disso... Era emocional. Era emocional. Ou era exagero, não era pra você. Então, eu vejo que ele te mostra a verdade. Ele fala, é isso aqui que você tem que comer, não é mais do que isso. E assim, todas as pessoas que eu vejo que estão tomando têm resultados incríveis. E não só sobre peso. Os exames... Porque daí são pessoas que estão fazendo acompanhamento médico e quando começa, antes do tratamento do Ozempic e durante, como todos os exames acabam melhorando em virtude, eu acredito que é de um conjunto, tanto do emagrecimento quanto do uso do medicamento, é isso? Excelente. O que acontece? A primeira ali, eu sempre faço um paralelo com os pacientes ali, com você ir no mercado. Você vai no mercado com fome e você quer pegar tudo que tem na frente. Na padaria com fome. E Meu Deus. quando você vai no mercado depois que você comeu, você escolhe o que é necessário. O remédio faz isso na sua vida ali com um prato de comida, né? Na hora que você vai montar o seu prato e você está medicado, você vai escolher o que é necessário. E é importante justo isso, né? Você começar a desenvolver durante o uso do remédio esse autoconhecimento. Você notar ali o quanto você está comendo e justamente começar a se doutrinar de que aquilo é o que é necessário. E acima daquilo são outras coisas que você está tentando preencher algum vazio de recompensa que não é através da alimentação o melhor caminho para você ter. Então o remédio realmente ele traz essa facilidade. Em relação aos exames e melhora metabólica, uma boa parte, logicamente, é pelo próprio emagrecimento, mas ele tem também essa capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina, que acaba sendo um facilitador de diminuir a inflamação. Então, níveis de colesterol costumam baixar bastante, os níveis de glicose, hemoglobina glicada. Então, os marcadores metabólicos em si melhoram muito com o uso das medicações. Até então, o que a gente tem à venda nas farmácias aqui de mais potente nesse cenário de emagrecimento é a semaglutida ainda, que é o Ozempic ou o Wegovy, mas já é liberado no Brasil o uso da tirzepatida, que é o Mounjaro ou o Zepbound, e esses a gente consegue trabalhar com eles via importação. Então a gente importa, através da clínica, por exemplo, a gente faz essa importação e aí a gente faz um tratamento com o paciente que inclui a aplicação do medicamento. E ele é um medicamento muito mais potente que o próprio Ozempic. Então, perde mais gordura, porque além de ter esses mesmos efeitos como análogo do GLP-1, que é o peptídeo responsável por toda essa farmacodinâmica, de como ele funciona no corpo, de inibir o apetite, de melhorar a sensibilidade à insulina, de atrasar o trânsito gastrointestinal, o Mounjaro tem um outro peptídeo que chama GIP, que no português claro ele queima gordura. Então ele faz lipólise, quebra a célula de gordura, essa gordura vai para a corrente sanguínea, onde ela vai ser metabolizada em energia. E acaba tendo, por isso, menos efeitos colaterais do que o Ozempic, né? Que muitas vezes o que acontece com o Ozempic, a gente notava depois em doses mais altas, que o paciente começava a ter alguns sintomas de falta de energia. Então sentia um mal-estar durante o dia, às vezes não tinha vontade de treinar ou no treino acabava passando mal, sintoma parecido com depressão baixa, hipoglicemia. E com o Mounjaro a gente vê que isso não acontece. Então o paciente tem uma disposição maior tanto para o trabalho, para o dia,
quanto para atividade física. E com perdas de peso que a gente cada vez se assusta. Tem vezes que o paciente faz uma aplicação, uma semana depois volta com 3,5 kg, 4 quilos a menos. Então é um remédio realmente que veio para revolucionar ainda mais o tratamento aí da obesidade. E eu sempre divido também entre obesidade e emagrecimento estético, que é uma boa outra parte dos pacientes procuram. Então tem pacientes que vão estar dentro de um IMC normal, que não é um tratamento aí de obesidade, mas que quer dar aquela secada, quer estar melhor mesmo com ele mesmo no espelho, quer diminuir o percentual de gordura. Aí não é uma indicação clássica do remédio, mas quando a gente vê que não tem a contraindicação e que o paciente já esteja fazendo o restante, que é o mais importante, com um plano alimentar bem prescrito, com atividade física regular, a gente dá essa cereja do bolo, que é o medicamento, você consegue em pouco tempo, em questão de um mês, resolver aqueles 4, 5 quilinhos a mais que a pessoa tem para chegar, por exemplo, agora no verão aí, super bem. Então tem pacientes que me procuraram aí em outubro, novembro, e que vão chegar agora em dezembro aí com 7, 10 quilos a menos. Nossa, isso é bom demais. Vocês estão gostando, né? Eu sei que estão, porque esse tema é bom. E assim, sobre saúde, né? Eu vejo assim que nós vivemos um período em que estava sendo romantizado, de certa maneira, essa questão do peso. Então, assim, não é só sobre estar bem ou estar magro, bem nesse sentido físico, né, estético, mas a questão da saúde. Então, não tem como você romantizar algo que traz risco para a vida. Como você falou, infarto, que o peso, fora outras coisas. Falando agora sobre essa questão, estar acima do peso. Quando a gente está ali bem acima, ainda não está na obesidade, mas está num sobrepeso elevado, o que começa a mudar e quais são os riscos que eles podem começar a vir em virtude ao sobrepeso? Por que eu estou perguntando isso? Porque para você que está em casa com sobrepeso, é mais fácil você dar esse primeiro passo agora, depois que ele aumente e venham outros riscos, né? Então sirva de alerta, fica coladinho aí, gente. O que o sobrepeso pode trazer de danos à saúde? Isso, teve essa questão da romantização e até um termo assim de obeso saudável. E para mim isso é um termo completamente equivocado, porque pode realmente a gente pegar um paciente obeso, fazer exame de sangue nele e tá com o colesterol normal, tá com a glicemia normal, mas isso não quer dizer que isso seja saudável, principalmente a longo prazo. Então mais cedo ou mais tarde a conta vem. Inicialmente, o que acontece? A gente não pode pensar na gordura só como um estoque de energia. Então, quando a gente está no ensino fundamental, a gente aprende ciências, vamos dizer assim, a gente entende a gordura como isso, né? Como um estoque de energia e um protetor térmico para o corpo. Mas, ao longo dos anos, com o avanço da medicina, foi demonstrado que o tecido adiposo ele é um órgão que produz uma série de substâncias. Então ele funciona como uma grande glândula no corpo. E quanto mais gordura a gente tem, mais substâncias tóxicas, a gente chama citocinas, a gente produz. E essas citocinas agem em diversos lugares do corpo, como agentes realmente de estresse oxidativo que geram lesão. Então, a primeira coisa que esse tecido adiposo em excesso vai fazer é produzir esse tipo de substância, que no vaso sanguíneo vai causar disfunção endotelial, que é como se fosse um machucado na parede do vaso, que é o que vai fazer, ao longo dos anos, acumular gordura, que faz esse processo de aterosclerose, vai formando aquela plaquinha de gordura que em algum momento pode romper, causar um infarto, causar um derrame, causar uma trombose. Então, o tecido adiposo nunca ele vai ser algo inerte, ele vai ter uma consequência tanto local quanto difusamente para o corpo. Que legal. Além da doença cardiovascular, que vocês vão ouvir eu falar esse termo muitas vezes aqui, porque eu sou cardiologista e, logicamente, é a doença que eu mais vi na vida, mas também a obesidade está ligada a diversos tipos de câncer, né? Então, não é só pensar em coração e cérebro, né? São as duas doenças hoje que mais matam, né? A doença cardiovascular e as doenças relacionadas à neoplasia. E as duas estão relacionadas à obesidade. Então, nunca a obesidade pode ser encarada como algo
que seja benéfico ou que não vá ter repercussão num futuro. Uma cirurgia de coração muda muito quando, por exemplo, você vai fazer lá uma cirurgia de uma pessoa que não tem obesidade para uma pessoa que tem obesidade, assim, visualmente falando? Ah, com certeza. Olha, eu sempre brinco que o gordo é mais difícil para tudo na medicina, né? E a cirurgia cardíaca não é diferente. Então, quando a gente conversa com os colegas ali, cirurgiões cardíacos no hospital, o paciente obeso é um desafio. É um desafio de você visualizar o coração lá dentro. Assim como a gente fala muito em esteatose hepática, que é essa gordura no fígado, ela é muito mais fácil de diagnosticar. Um ultrassom você consegue ver. Mas quem tem gordura em volta do fígado, tem gordura em volta de todos os outros órgãos. E o coração não é diferente. Então, dentro do saco pericárdico, que é onde o coração fica ali alojado, também acumula gordura. Então, o paciente obeso tem gordura ali em volta das artérias, que é onde ele vai ter que fazer, por exemplo, uma ponte de safena ou uma troca de válvula. Então já é mais difícil. A parede torácica, você chegar lá no coração, depois que chega no coração, um coração cheio de gordura é mais difícil também, para depois você fechar aquela parede torácica, amarrar ali com fio de aço o osso externo, a obesidade em mulher principalmente, que daí a mama também acaba pesando, aquilo ali força a ferida operatória, força o osso, muitas vezes desenvolve a complicação mais temida aí no pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é a mediastinite, que é a infecção desse local onde o coração fica, que tem uma taxa de mortalidade aí acima de 80%. Então, quando a gente tem um diagnóstico como esse de mediastinite, é uma tragédia. E a gente vê, muitas vezes, que o paciente ainda sobrevive na UTI a mediastinite, você acaba ficando com o osso ali aberto, o paciente é acordado, conversando com você e é visível ali o coração dele batendo, né? Então, eu imagino que se pra gente como médico já viu isso várias vezes, já é uma situação muito diferente do habitual, você mesmo tá num leito de UTI, olhar para baixo e ver o seu coração batendo, não deve ser algo muito agradável, né? Com certeza. Nossa, meu Deus, quanta informação, hein? Meu Deus, tô chocada. Ainda mais sobre esse índice que você colocou agora, é algo que eu não sabia. Gente, você é importante, meu filho. Cuide de você, cuide da sua saúde, do seu peso. Por mais que você se sinta bem com isso, que é algo que não te incomode, eu tenho certeza que se você der esse passo de amor, de cuidado com você, você vai descobrir ainda uma versão ainda melhor, você vai se apaixonar por você ainda mais e vai ser feliz ainda mais, porque eu vejo que não tem como. Por mais que você fale, eu me aceito, eu tô bem, você vai ficar ainda melhor. Vai ficar melhor. Porque é impossível, por exemplo, como você comentou ali sobre os exames, né? Pode olhar e tá tudo bem, mas eu entendo que, e até quero que você fale sobre isso, alguns exames, mas se você for fazer um exame mais investigativo, com certeza, né, diferente de você fazer só um colesterol, uma glicemia, alguma coisa, você vai descobrir, porque é impossível estar tudo bem, como você colocou ali. Doutor, vou só fazer um merchanzinho aqui, mas já voltamos aí, que tá bom, e eu quero ver meu povo de casa tudo ligado, que eu sei que vocês vão cuidar da saúde, vão ficar incríveis. E outra coisa, gente, tem que cuidar da saúde para viver. Morrer faz mal para a saúde. Cuidar da saúde para viver muito e viver bem. Isso que é importante, né, doutor? Com certeza. Amores, quero falar para vocês que 2024 está acabando. Vocês estão carecas já de ouvir eu falar, mas eu vou falar de novo. 2024 tá acabando. E eu quero saber, meus filhos, você já ligou aqui na Digicast, na DigiWin, para tirar o seu projeto da gaveta? Já falei para vocês que os meus meninos aqui do estúdio são incríveis e maravilhosos. Para você que tem aí uma ideia, que você sabe que você precisa vir para o mundo digital, porque hoje, gente, o mundo digital é um caminho sem volta. Então, você precisa estar no digital, não importa se você vai fazer videoaulas, um podcast como eu, um outro tipo de conteúdo. Se você tem um negócio, precisa fazer um material diferenciado, aqui é o lugar. E se você tem uma ideia, você vai falar assim, eu tenho uma ideia, mas eu não sei se vai dar certo. Vem aqui, que aqui os meninos são capacitados e vou falar para vocês, eles vão pegar o teu projeto e vão fazer criar corpo e vocês vão ver que sim é possível. E além do mais,
com a sua cara. Tem que ter a tua identidade, a sua cara no seu projeto. Meu filho, você vai voar em 2025. Depois você vai vir me agradecer e vai se arrepender de não ter vindo antes. E aqui nos estúdios, falando agora da Digicast, 3 opções de estúdio e mais de 30 opções de cenário. Então não tem desculpa que você vai falar assim, ai, não sei se vai dar. Dá. Só vem. Você só precisa de uma pessoa para te dar direção e você vai ver que vai dar certo. E junto aqui com a Digicast, nós temos a DigiWin, que, gente, é uma equipe de marketing, assim, maravilhosa, que eu amo a minha equipe, eu amo meu time. Cuidam, assim, com todo amor e carinho, personalizado, estratégia onde tem que ter estratégia, identidade visual, fazem assim que é um primor. E outra coisa, para você que precisa vender mais, estratégia bem feita, tanto no tráfego pago quanto no orgânico, gente, aqui é sucesso. Vou deixar o arroba aqui dos meninos, entre em contato ainda esse ano. Não, pare de postergar. Bora tirar esse projeto da gaveta e voar. E cuidar da saúde, que é importante, é lógico. Então vamos, tira essa ideia aí do papel e vocês vão ver que vai dar certo. Gente, quando você dá esse primeiro passo, gente, tudo acontece. Vocês vão ver que as coisas vão começar a acontecer a teu favor e vai ser sucesso. Também quero falar um pouquinho da minha grande parceira, Estilo Z, que é uma loja de multimarcas de roupas femininas aqui em Curitiba. Mas, para você que não está em Curitiba, gente, ela atende todo o Brasil e assim, personalizado. Como assim, Ana? Entre em contato com eles, vou deixar o arroba aqui das meninas. Vocês vão ver que quando vocês chamarem no WhatsApp, vocês vão ver que o atendimento é personalizado de verdade. Gente, eu não dou dica ruim, só dou dica boa. Meus meninos aqui, ó, são de ouro. Estou aqui, eles cuidam de tudo pra mim, então eu tenho muito prazer em falar deles. Da mesma maneira, a Estilo Z, que a Débora, a Nena são minhas amigas, assim, de anos, então a Estilo Z faz parte da minha vida. Então eu atesto, assina embaixo, não tem erro. Pra você que tá em Curitiba, vou deixar o endereço aqui embaixo, vão conhecer lá, tomar um cafezinho, comer um bolinho, vocês vão ver que atendimento que vocês vão ter. Curadoria impecável, preço baixo, ainda tem cupom Natalx Podcast. Se você for lá, você vai ter um desconto, ó, vai me agradecer. Só sucesso esse podcast, doutor. Só sucesso. Que coisa boa que você tá aqui. Obrigado. Dividir sua história, contar essas experiências. Essa questão do emagrecimento, eu vejo assim que, indiferente se é um número muito grande que atinge na balança ou se ele é aquele pouquinho, ele já dá uma mexida, mexe a autoestima. É muito difícil quando você vai colocar uma roupa e não tá legal. Então, tenho certeza que isso aí vai ajudar bastante o pessoal lá de casa. E assim, a tua experiência, né? Que gostoso ver essa experiência tua de vida aí, que você conseguiu bons resultados. Agora, sabe o que eu quero que você conte? Cheguei lá no seu consultório. Não estou bem, estou muito acima do peso, estou médio acima do peso. Como que começa? Que eu quero que o pessoal de casa entenda como que é esse processo, para eles verem que dá certo. Perfeito. Então, assim, o primeiro passo é essa primeira consulta. Na primeira consulta, a gente tem que conhecer todos os detalhes ali do paciente, para entender quais são os hábitos de vida, o que ele aconteceu nos últimos anos para ele chegar nesse estágio que ele está hoje, para a gente traçar a estratégia de como reverter isso. Explicar, igual eu estou fazendo aqui hoje, todo esse processo do emagrecimento, como ele se dá no corpo, para que ele entenda também que a responsabilidade maior de todo o processo é dele. A gente, como médico, vai auxiliar em orientar toda essa jornada, escolher o melhor medicamento que apoie ele, então, invariavelmente, algum remédio a gente vai escolher. Não vai ser sempre o mesmo para todos os pacientes, porque cada caso é um caso, mas alguma forma a medicina vai ter de ajudar ele. E junto os outros profissionais aí, como educador físico e o nutricionista. Então o processo, nessa primeira consulta, a gente tira uma história clínica detalhada,
Lá também a gente faz uma análise da composição corporal do paciente. Então, na clínica, a gente optou como método para isso um scanner corporal 3D. Então, ele tem uma câmera infravermelha que ele tira medidas do paciente da cabeça aos pés e faz um avatar dele em 3D, que ali a gente consegue saber a circunferência em qualquer lugar, como se fosse um corte de tomografia. A gente escolhe se for na cintura, se for circunferência abdominal, se for peito, pescoço, ele dá ali o que é a circunferência. E é um software suíço, então essas medidas vão para esse programa central na Suíça e eles devolvem para a gente essa análise de composição corporal, que diz quantos por cento o paciente tem de gordura e quantos por cento ele tem de massa magra. Porque mais do que o peso, o importante para a gente é isso, a porcentagem de gordura corporal. Emagrecer é perder gordura corporal, não é perder peso. Você pode perder 10 quilos, sendo 8 de massa magra e só 2 de gordura. Você pode perder 2 quilos, mas ter perdido 10 de gordura e ganhado 8 de massa magra. Então é muito diferente. Eu prefiro que um paciente perca 2 quilos, mas perca 10 de gordura, do que perca 10 quilos sendo 2 só de gordura. Então essa análise de composição corporal é fundamental. A gente explica para o paciente todo esse processo, de como vai se dar o emagrecimento, do que ele precisa fazer, de qual é o papel dele dentro disso. E depois que o paciente tenha entendido isso, a gente parte para o plano de ação. E no plano de ação, a gente viu que a melhor forma de trabalhar é ter o paciente muito próximo. Então, semanalmente, o paciente volta na clínica para avaliação dessa composição corporal. Porque aí é um comprometimento que ele tem com a gente também, além dele mesmo. Se a gente larga o paciente para voltar daqui a um mês, acontece muita coisa em um mês. Ali ele já esqueceu. Isso, com certeza. É o que a gente notou assim de principal que mudou a nossa taxa de sucesso nos tratamentos, é esse acompanhamento semanal. Então o paciente acaba que dentro de uma semana, um intervalo curto, é mais fácil dele acertar. Então fica mais difícil dele falar, pô, vou errar tudo essa semana aqui, né? Agora, dentro de um mês, ele às vezes 3 semanas, ele até esquece, daí dentro, na última semana, ele quer correr atrás daquilo e já ficou tarde. E se não teve sucesso também, ficou patinando, a gente nem soube. E quando ele volta em uma semana, a gente já vê, ó, teve sucesso, não teve sucesso, o que aconteceu que não teve, o que a gente vai precisar mudar nesse caminho. Todo paciente tem também um grupo individual no WhatsApp, onde ele tem contato direto comigo, contato direto com a nutricionista e contato direto com a equipe da clínica. Então a gente cerca o paciente ali de todas as formas, né? Tanto no mundo real, com ele comparecendo presencialmente semanalmente, quanto no mundo virtual, ali a gente está em contato e à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso traz toda a diferença no processo. Com certeza. Com certeza, porque se sente cuidado, né? E assim, monta um cardápio, às vezes quer mudar alguma coisa, se a gente já não vai ou você não tem esse contato, já dá aquela errada, larga, já desanda o mingau. Exatamente. E isso aí é um contato justamente diário ali, o paciente manda lá no grupo, oh, não aguento mais ver o ovo na frente. A doutora Fernanda já muda ali as opções do plano alimentar, a gente vê que está perdendo muita massa magra, a gente revê a quantidade de proteína que está comendo, porque muitas vezes com o medicamento ele corta tanto o apetite que a pessoa até esquece de comer ou não aguenta mesmo comer. E aí às vezes está faltando alguns macronutrientes, principalmente essa questão aí da proteína, outras vezes o carboidrato, que muitos colegas de profissão, até muitos nutricionistas também, acabam deixando ele como vilão, e a gente não tem esse entendimento, muito pelo contrário, a gente tem uma dieta que é balanceada e hipocalórica, mas que vai envolver todos os nutrientes, então a gente não vai cortar nada, não existe alimento que seja proibido, tudo cabe dentro de um plano alimentar, desde que ele esteja calculado na quantidade certa de calorias e nessa distribuição dos nutrientes. E aí, se o paciente está tendo alguma dificuldade ou outra, a gente semanalmente consegue fazer esses ajustes aí para enquadrar da melhor forma o tratamento, tanto da questão alimentar, quanto de atividade física e também de suplementação. E a suplementação é extremamente importante nesse processo, porque muitas vezes a gente tem esses efeitos colaterais, tanto do remédio quanto do emagrecimento.
queda de cabelo, falta de energia, intestino que muda o seu hábito ali, às vezes fica mais constipado ou com o intestino às vezes mais solto. Então, através dos suplementos que a gente consegue driblar esses problemas que às vezes acabam sendo acompanhados aí no emagrecimento. Legal. E os hormônios? Quando precisa dessa ajuda aí dos hormônios, como que eles entram, tanto quando é mulher e homens? Excelente. Quando a gente fala de hormônio, muitas vezes a primeira coisa que a gente pensa é nos hormônios sexuais, que realmente eles têm um papel muito importante no metabolismo como um todo. Na mulher, principalmente quando já está entrando naquela fase de climatério e menopausa, onde aí a gente vê que entrando com o tratamento hormonal é um ponto de divisão de vida, que aquilo ali muda realmente a vida da paciente quando a gente faz o tratamento hormonal, melhora a disposição, melhora a qualidade de sono, melhora o humor, melhora a pele, melhora o cabelo, melhora a lubrificação íntima, vida sexual. E então é importantíssimo, é rejuvenescer há alguns anos. Muito tempo se teve medo, e ainda, infelizmente, muitos médicos e muitos pacientes têm receio quanto a tratamento hormonal, mas quando ele realmente é bem indicado, pelo contrário, em vez de ele causar doenças, principalmente câncer, que é o que o pessoal tem mais medo, ele previne boa parte dos tipos de câncer, e na questão da saúde do coração é essencial. Então existe o que a gente chama de janela de oportunidade, que são os primeiros 10 anos da menopausa, e quando o paciente faz uma terapia de reposição hormonal dentro desses 10 anos, ele diminui muito o risco de infarto, o risco de derrame, o risco de osteoporose, que o hormônio realmente atua nisso. Então, não tenham medo da reposição hormonal, quando a gente está falando de reposição de hormônios sexuais, mas também existem outros tratamentos hormonais vinculados aí ao emagrecimento. Até os próprios remédios, esses peptídeos, eles agem como hormônios no nosso corpo. Como eu falei aí de outros hormônios também, insulina, glucagon, leptina, grelina, tudo isso é hormônio. Então, a gente tratar emagrecimento, a gente tratar metabolismo de forma geral, é a gente falar de hormônios sempre. Então, sempre vai ter algum tratamento hormonal envolvido. Às vezes hormônios relacionados a essa parte sexual, como testosterona e seus derivados, ou estradiol, ou progesterona no caso das mulheres, ou às vezes esses outros hormônios endócrinos mesmo, que atuam aí no sistema gastrointestinal, no hipotálamo, que é a região nossa do sistema nervoso central, que é o nosso termostato, que controla apetite, que controla a saciedade, que controla o controle das outras glândulas todas do corpo. É que eu vejo que foi colocado por um período os hormônios como algo, como um vilão, né? Como você colocou até mesmo sobre essa questão da doença. E sim, eu conheço várias pessoas, até eu um tempo, tipo, eu ficava imaginando que quando chegasse minha vez eu não ia querer tomar não, porque eu tinha medo. E hoje você vê que já não é bem assim. E até tudo que você colocou ali, tanto em relação aos medicamentos, quanto a esse aparelho, esse scanner que você falou, né? É impressionante a tecnologia, né? O quanto ela está ajudando os profissionais da área da saúde, e eu imagino também o quanto vocês precisam estar informados, atualizados, se renovando, porque acontece muito rápido essas mudanças, né? Com certeza, a gente vê dentro de todas as especialidades hoje, o emagrecimento acaba invadindo de alguma forma. Então eu vejo colegas meus de faculdade, colegas que eu conheci durante a residência em um hospital de outras especialidades, né, cirurgiões do aparelho digestivo, hoje atuando em saúde intestinal, com esse lado integrativo, de microbioma, que também é algo fantástico, que está muito relacionado tanto ao emagrecimento quanto à saúde mental. O intestino é o principal produtor de serotonina, que traz essa sensação de bem-estar. Então, quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de saúde mental, o intestino é imprescindível. Dermatologia, psiquiatria, tudo hoje está realmente voltado para essa questão metabólica, para essa questão dos nutrientes, que realmente não fiz faculdade há tanto tempo assim, são 15 anos, mas era uma outra realidade quando eu estava na graduação. Pouco se falava disso, né? Era muito mais voltado, igual eu falei, para a doença do que para essa parte de prevenção
O que era mais próximo realmente de uma medicina preventiva sempre foi a cardiologia, que tinha essa questão aí do check-up, né? Sim. Então, o paciente vai fazer check-up, o médico clínico que ele pensa em procurar é o cardiologista, mas que também era algo preventivo, assim, muito focado em estratificação de risco de doença cardiovascular, qual é o seu risco de ter infarto, derrame nos próximos 10 anos, baseado nisso, o que você tem hoje de fator de risco a gente vai medicar, se você é hipertenso vai tomar remédio, se tem um pré-diabetes, tem diabetes, vai medicar também, e diante disso a gente vai ver qual é o seu nível de colesterol e pôr lá um alvo para a gente tratar esse colesterol. Então prevenção era isso. Não era conversar sobre o restante mesmo, era cortar, né? Então, eu quando era cardiologista ali, sem essa visão integrativa, tudo que você fazia era não coma pão, não coma açúcar, não coma isso. Daí, quando até o paciente às vezes questionava, ou a gente parava para pensar, mas não posso comer nada. Realmente o médico ele só corta. E hoje, trabalhando junto com um nutricionista, a gente vê que existe um universo de outras opções, onde nada é assim desse jeito, né? De proibido, de você restringir demais. Tudo existe uma solução que vai enquadrar para o paciente, ele vai ter uma vida de qualidade muito melhor. Muito bom você falar isso, porque eu falo, às vezes, o povo lá de casa não quer ir na nutricionista, ou tem medo, porque acha que vai comer só frango e batata doce, e não é. Pelo contrário. Né? E essa questão da medicina integrativa, eu acho apaixonante, porque cuida num todo, e eu entendo que hoje existe uma questão cultural que precisa ser mudada, né? Antes você ia no médico, quando você tinha dor, você estava passando mal, você tratava aquilo e acabou. Né? Eu tô com dor de cabeça, toma um remédio, acabou. Não tinha uma investigação, né? E a medicina integrativa cuida disso, e eu falo pro povo lá de casa, procurar um bom médico, para cuidar da saúde, não só de si, mas da família. Porque quando você tem esse médico para te acompanhar, você começa a observar, né? Você vai ver o que está errado, o que está certo, o que precisa melhorar, sabe de tudo. Já vai, por exemplo, vai num ginecologista, ela já vai falar, ó, tá na hora de ser ir no cardiologista. Mas é uma pessoa que cuida de um todo. E eu vejo que é uma cultura que precisa ser mudada, né? E eu sou apaixonada pela medicina integrativa em virtude a isso, porque cuida de um todo e não é só a doença no momento, é investigar da onde veio aquilo, né? Por que tem aquilo? Então, é bom demais. Perfeito. Foi legal você falar de família. A gente tem muitos pacientes homens, mas ainda assim a maioria são mulheres. Até por essa questão voltada à estética e pela questão também da gente vir do universo ali da cirurgia plástica. Então, muitas das pacientes aí que nos procuram são mulheres. E muitas vezes acontece com a mudança de hábito dela, que é a mulher que geralmente é quem chefia a casa, então tudo que acontece na casa é o que a mulher está fazendo. Então, quando ela muda os hábitos dela, é muito comum eu receber depois de uns 2 meses, conhecer o marido e ele vir na consulta para contar que ele também emagreceu, só no rumo ali de seguir as mesmas estratégias que a mulher está seguindo, né? Então, essa questão familiar, quando a gente atinge alguém ali dentro da casa, a gente consegue atingir todo mundo. Até o cuidado com os filhos mesmo, né? Então, como exemplo próprio, eu tinha essa questão de não ter uma preocupação comigo mesmo, então com os filhos também era deixando viver, né? Quer comer isso, come, quer fazer aquilo, faz, né? Então era a mesma liberdade que eu tinha comigo, eu deixava com eles ali também. E depois você vê que quanto antes a gente começar isso, então se a gente implementar hábitos saudáveis ainda ali na infância, na adolescência, vai ser muito mais fácil. No começo eles podem ali não gostar, não querer, a gente tem que convencer eles a isso, mas com certeza eu tenho certeza que essas coisas que eu faço com eles hoje, eles vão me agradecer na frente ali, porque para eles vai ser muito mais fácil do que foi para mim. E é maravilhoso o teu exemplo, sabe por quê? Porque
Nós sempre arrumamos desculpa quando a gente não quer. Então, daí, se, por exemplo, você vem falar sobre isso, como já vieram outros médicos aqui, nutricionistas, daí, ai, mas é médico, é nutricionista. E você, como médico, Passei por tudo isso. passou por isso. Então, isso é incrível. Então, olha, mostra que todos nós, né, são hábitos que a gente precisa adquirir. E hoje eu também entendo que a nossa alimentação também mudou muito, assim, vem mudando muito rápido, né? Como tudo tem sido muito rápido. Então, essa consciência é pra gente ir mudando, não precisa mudar do dia pra noite, comer vagem, cenoura e brócolis, mas que sim, é possível ir melhorando e adquirindo bons hábitos para ter uma vida saudável, né, doutor? Com certeza. E depois você vai ver que coisas que você está habituado hoje, que parecem que já são do seu paladar, do seu gosto, na verdade você foi se habituando àquilo e transformando. Então eu tinha a sensação de que tudo eu precisava que fosse muito intenso. Então eu gostava do que fosse muito apimentado, do que fosse sabor muito forte, mas na verdade é porque tinha perdido o paladar. Então quando você volta a comer as coisas ali mais naturais, com menos condimento, você começa a sentir de novo o sabor das coisas. E quando você vai comer essas coisas que eu gostava, alguma coisa muito doce, alguma coisa muito apimentada, você até estranha, que você vê que aquilo ali é muito forte, que aquilo ali está mascarando o gosto de todo o resto da comida, e na verdade é teu próprio paladar que vai deixando de acontecer. E você tem que cada vez forçar mais para sentir algum prazer. Então até as coisas que são prazerosas hoje, quando você tem uma rotina saudável e eventualmente você vai comer isso daí com prazer, vai ser muito mais gostoso e aproveitado. Que legal, que bom, que coisa boa ouvir isso. Ai, povo de casa, fiquem coladinho nas dicas do doutor aqui, hein? Só dica boa, hein, doutor? Você é sucesso, meu filho. Obrigado. Sucesso! Nosso tempo passa rápido, né? Rápido, verdade. Agradeço. Deixou muita vontade, que agradeço. Bom, fico feliz. Quem me conhece sabe que eu sou bem tímido, né? Então, obrigado aí pela hospitalidade, você me deixou muita vontade e consegui, acho que, falar tudo que eu queria aí sobre medicina, sobre a minha vida, sobre a minha rotina e sobre a clínica em si. Que bom, fico feliz. E assim, quando você quiser voltar, que tiver novidades, as portas do Anatalks vão estar sempre abertas para você. Vai ser um prazer, muito obrigado. Quero que você já conte para o pessoal de casa, suas redes sociais, que tem que estar ativa, tá, doutor? Médico tem que estar nas redes sociais, dando conteúdo bom pro povo de casa. Se agarre, gente boa. Gente, eu vivo falando para vocês. Vou deixar o arroba do doutor aqui. Conte o arroba, aonde te encontra, a clínica que você trabalha, quem quer te procurar. Como que faz? Perfeito, sigam, a gente realmente produz bastante conteúdo, diariamente a gente publica a nossa rotina, publica tudo que sai de estudo novo sobre esse cenário aí de emagrecimento. Então o meu Instagram é @Dr. Luiz Torres, né? Dr. Luiz Torres, @Clínica LC Health, é a nossa clínica LC, que a gente tem lá justamente uma clínica inteira voltada para isso, para emagrecimento, saúde, transformação de dentro para fora. Que show de bola, eu amei. Que coisa boa, muito bom ouvir tudo isso, porque eu sei o quanto isso é importante. E você prestar todo esse cuidado que você falou, eu me apaixonei. Que coisa boa. E ainda é meu conterrâneo. Vamos continuar essa conversa de Jaguariaíva agora. Vamos terminar. Obrigada com todo o meu coração. Vamos deixar todas as suas informações aqui para quem quiser te encontrar. Obrigada de coração tua participação, por você ter disposto o teu tempo, dividir tua história, teu conhecimento, que eu tenho certeza que o povo de casa vai amar. Com certeza. Espero ter atingido muitas pessoas. Vai atingir, com certeza. Que a gente consiga aí, né, ser um agente transformador aí na vida de muita gente ainda. Que coisa boa. Amores, para vocês que estão aqui, que ficaram conosco até agora, agradeço com todo o meu coração. Já vou perguntar. Quem ainda não se inscreveu aqui no meu canal, meus filhos? Que eu tô só observando. Vem aqui, assiste o episódio e vai embora. Como assim? Se inscreve no meu canal, curte, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque se você tá assistindo, vocês estão vendo
a riqueza desse conteúdo e ele tem que ser compartilhado. Compartilha. Estamos no Instagram, Spotify, TikTok. O que mais, Dudu? Estamos em todas as redes. Ana Talks Podcast. Colhem, fiquem coladinhos, porque eu já falei pra vocês que quem anda comigo se dá bem. Cola no Ana Talks, que ele é mais do que sucesso. Grande beijo a todos.